Amigos, 13 de setembro de 2012, o cidadão de olho na segurança pública. Preocupado. Senhoras e senhores, acreditam vocês na propaganda governamental a respeito da pacificação das comunidades desagregadas? Eu estou usando aqui a expressão comunidades que ficou muito em moda, né? Das áreas desagregadas, que eram anteriormente chamadas de favelas, lá nos morros do Rio de Janeiro. Acreditam na propaganda do governo do estado do Rio de Janeiro que apregou essa pacificação? A propaganda desse governo completamente afinado com o poder federal, que diz que resolveu o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, um estado onde nós sabemos que nos últimos 2 anos até mesmo os índices de homicídios dolosos foram manipulados pelo poder público para produzir falsa impressão de segurança e para atender finalidades relacionadas à Olimpíada, relacionadas à Copa do Mundo, relacionadas à Copa das Confederações. Bem, senhoras e senhores, se acreditavam, talvez agora passem a observar com olhos mais críticos o cenário do Rio de Janeiro, depois dessa chacina terrível acontecida com a matança de dezenas de jovens numa guerra de gangues, numa dessas comunidades pacificadas, dessas comunidades ditas pacificadas. E há lá uma grande operação policial em desenvolvimento agora, com o sentido de prender os responsáveis pela chacina. Foram comunicadas já mais de 20 prisões de pessoas que se dizem completamente, supostamente, diretamente envolvidas na chacina desses jovens. E na verdade, repito, foi uma guerra de facções criminosas, mostrando que o poderio do crime organizado, o poderio em armas, o poderio em munição, o poderio em disposição de matança é muito maior do que aquilo que é apregoado e toma de surpresa as autoridades policiais. Todas as ações voltadas para melhorar a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, e mais exatamente, mais especificamente, na cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, devem evidentemente ser apoiadas pela população. Mas quando se tratarem de políticas governamentais fortes, decisivas, que deem suporte à atuação da força policial, que afastem a atuação deletéria dos chamados grupos de direitos humanos, muitas vezes infiltrados pelo crime organizado, que afastem a influência de falsas lideranças como aquelas do famoso Viva Rio, lá do Rio de Janeiro, cujo líder maior se mostrou recentemente, apareceu recentemente exposto à nação como um amigão de um traficante de armas de uns morros do Rio de Janeiro. Isso não pode ser ocultado, mas fala com propriedade, dita cátedra sobre a matéria de segurança pública e pacificação, e é recebido com pompa e circunstância no Palácio do Governo, no estado do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Isso efetivamente não serve à população. E as mentiras destinadas a mostrar um governo eficiente, um governo voltado para as questões da segurança e preocupado com a segurança da população, evidentemente só prejudicam o estado do Rio de Janeiro e prejudicam o país a médio e longo prazo, incluindo no que se refere ao cenário desses grandes eventos a que me referi. Toda essa conduta governamental, que na verdade é replicada em outros estados, é torpe e deveria merecer da população a reprimenda total nas urnas. Mas infelizmente não é o que parece que veremos. Infelizmente não é o que parece que assistiremos, tomando como base aquilo que se verifica no quadro eleitoral municipal do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo nós temos uma situação parecida. Eu já me referi à tentativa de linchamento moral da polícia militar e dos policiais militares naquela pantomima, aquela falsa audiência pública montada em plena sede do Ministério Público Federal, aqui na capital paulista, e patrocinada, infelizmente, por um procurador da Justiça Federal. Aliás, está com problemas disciplinares no próprio Ministério Público. Já esmiuçamos essa questão, já falamos de sobejo sobre a tentativa desse linchamento moral. Mas ontem, ou antes de ontem, houve mais um episódio
de verdadeiro combate ao crime organizado aqui em São Paulo, no município de Várzea Paulista, quando o cerco a um convescote de uma organização criminosa acabou promovendo a morte de 9 criminosos, a prisão de alguns poucos deles, verdade que morreram mais do que foram presos, numa ação do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar, as famosas rondas ostensivas Tobias de Aguiar Rota. Já se levantou toda aquela estrutura de direitos humanos, já se levantaram todos aqueles alegados defensores de direitos humanos para tentar crucificar e condenar previamente os policiais militares que participaram dessa ação, fazendo de conta que não se tratava de um convescote, como eu disse, do crime organizado, uma reunião do crime organizado com o propósito de praticar crimes e de substituir o Estado, porque, segundo se propalou, reuniam-se esses criminosos para punir um outro criminoso que teria praticado um estupro, obviamente um estupro que não deveria ter praticado, um estupro proibido, um estupro que atingiu uma mulher daquele meio. Isso já aconteceu outras vezes também. Será que deveria o Estado de São Paulo assistir a isso sem intervir? Será que a força policial deveria se eximir de comparecer àquele local, sabendo perfeitamente, pelas informações trazidas a seu conhecimento, que essa reunião criminosa, que essa reunião paralela de substituição do Estado iria acontecer? É claro que não, a não ser que nós desprezemos completamente a necessidade de manter a integridade, a combatividade do próprio Estado paulista em relação àquilo que ameaça efetivamente a sociedade, que é o crime organizado, que é a atuação e a sanha dos criminosos. Infelizmente, quando o criminoso resolve reagir à mão armada à ação policial, ele escolheu a sua própria sorte, ele definiu a sua própria sorte. E não é justo que queiram, como querem essas supostas organizações de direitos humanos, que morram os policiais e não morram os criminosos. Ou que, como dizem eles, morram, pelo menos em proporção razoável, no entender dele, um número adequado de policiais em relação ao número de criminosos mortos. Uma palhaçada que não tem fundamento. O policial tem que usar a sua técnica, o seu conhecimento profissional para combater o crime, preservando a integridade física e a vida dos cidadãos e preservando também a sua própria integridade física e a sua própria vida. E, se possível, claro, preservando também a vida e a integridade física do criminoso. E nem sempre é possível pela reação armada do criminoso, que, como eu disse, escolheu o seu próprio destino. Felizmente, nós assistimos aí a uma posição do governador do estado de São Paulo adequada nessa matéria. Adequada, equilibrada, estabelecendo uma posição muito clara do governo do estado em relação ao fato de que o governo vê como legítima, até prova em contrário, é claro, porque isso tudo vai ser apurado num processo criminal. Vê como legítima a atuação da força policial que compareceu ao local para preservar a ordem pública, para combater o crime e para proteger a sociedade. Meus cumprimentos ao governador do estado por sua posição firme, que passa uma mensagem clara aos próprios órgãos dos ditos direitos humanos que estão encastelados aí no governo do estado. E meus cumprimentos aos policiais militares que, bravamente, com grave risco de vida e preço de sangue, nos defendem em todas as partes do estado contra a sanha do crime. E por um salário de fome, viu, minha gente? Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.